Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que sopa é comida de doente. Mas e se eu te mostrar hoje que uma simples sopa de mandioquinha à noite pode ser um dos segredos mais poderosos para quem já passou dos 50 anos e quer ter mais saúde, menos dores e noites muito mais tranquilas? Imagine você, chegando em casa cansado, o corpo pesado, as pernas doloridas, a cabeça cheia, e, em vez de remédios, encontrar uma panela de sopa cremosa, quentinha, feita com mandioquinha, cuidando silenciosamente de cada parte do seu corpo. Parece exagero? Hoje você vai descobrir que não é. A mandioquinha, também conhecida como batata baroa, é um daqueles alimentos que Deus colocou na terra com um carinho especial para quem está envelhecendo. Por trás daquele sabor suave e daquela textura cremosa, existe um conjunto de nutrientes que trabalham a favor do seu coração, dos seus ossos, da sua digestão e até do seu humor. Só que tem um detalhe que pouca gente comenta: não é qualquer sopa de mandioquinha que faz bem. Dependendo de como você prepara, ela pode ser quase um remédio natural, ou pode se transformar em um prato pesado, inflamatório, cheio de gordura e sal, que só piora sua saúde. E é exatamente aí que mora o perigo, e também a oportunidade. Fica comigo até o final, porque além de entender o que essa sopa faz dentro do seu corpo depois dos 50, você vai descobrir o erro que estraga a mandioquinha de muita gente e a versão certa, pensado especialmente para quem quer envelhecer com mais energia, menos dor e muito mais qualidade de vida. Se você tem mais de 50 anos, sente cansaço com facilidade, inchaço nas pernas, azia depois do jantar ou dificuldade para dormir, esse vídeo é praticamente um recado direto para você. Não é moda, não é dieta maluca, é alimentação simples, do dia a dia, usando um alimento acessível que você encontra em qualquer feira. Ao longo desse vídeo, eu vou te explicar, como um médico conversando com o seu paciente, o que acontece com o seu intestino, com o seu sangue, com seus ossos e até com o seu cérebro quando a sopa de mandioquinha entra na sua rotina. E o mais importante, como usar esse alimento a seu favor, sem exageros e com segurança. E já vou adiantar um ponto importante: nada do que eu vou falar aqui substitui seu médico, seus exames, nem seus tratamentos. Mas a verdade é que, quando a alimentação trabalha junto com o seu corpo, até o remédio começa a funcionar melhor. E a mandioquinha pode ser uma grande aliada nesse processo. Então, se você já está curioso, para saber como um prato tão simples pode ser tão poderoso, aproveita e já deixa o seu like. Porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante para a saúde de quem está acima dos 50 anos. E agora, vamos começar entendendo o que, de fato, a sopa de mandioquinha faz dentro do seu corpo. O que acontece com o seu corpo quando você toma sopa de mandioquinha? Quando você toma uma sopa de mandioquinha quentinha à noite, a primeira coisa que o seu corpo sente é alívio. Diferente de um prato pesado, cheio de fritura ou carne muito gordurosa, a sopa é mais leve de digerir. Para quem já passou dos 50, isso é ouro, porque o sistema digestivo já não funciona com a mesma rapidez da juventude. A mandioquinha é uma raiz rica em carboidratos de digestão mais suave. Isso significa que ela libera energia de forma mais gradual, sem causar picos tão bruscos de glicose como acontece com alguns alimentos refinados. Para quem tem pré-diabetes, diabetes ou quer cuidar melhor do açúcar no sangue, isso faz muita diferença. Outro ponto poderoso é a sensação de conforto. Sopa quente relaxa, acalma, diminui a tensão do corpo depois de um dia inteiro. Esse aspecto emocional também é saúde. O seu cérebro associa aquele momento de sopa com cuidado, com pausa, com acolhimento. E isso ajuda, inclusive, na qualidade do seu sono. Dentro da mandioquinha, nós encontramos vitaminas do complexo B, que participam da produção de energia nas células. Para quem sente cansaço crônico, fraqueza, aquela sensação de desânimo sem motivo, uma alimentação que inclui raízes como a mandioquinha pode ajudar a dar um suporte a esse metabolismo que está mais lento. Além disso, a mandioquinha contém fibras. Não é a raiz mais rica em fibras do mundo, mas a quantidade que ela tem já é suficiente para ajudar o intestino a funcionar um pouco melhor, especialmente quando combinada com outros ingredientes na sopa, como legumes, verduras e até um fiozinho de azeite. Essas fibras fazem algo muito importante: elas ajudam a controlar a velocidade com que o açúcar da mandioquinha entra no sangue.
Ou seja, em vez de jogar tudo de uma vez, o corpo vai absorvendo com mais calma. Isso protege o pâncreas, ajuda a manter a saciedade por mais tempo e evita aquela fome desesperada pouco tempo depois de comer. Outro benefício escondido é que uma sopa bem feita, com mandioquinha como base, pode substituir um jantar pesado sem deixar você com a sensação de estar de dieta. Ela é cremosa, saborosa, dá a sensação de estar bem alimentado, mas sem sobrecarregar o estômago. Para quem sofre com refluxo, isso pode ser uma grande diferença. Ao reduzir a sobrecarga digestiva à noite, seu corpo consegue focar em outras funções durante o sono, como reparar tecidos, equilibrar hormônios e fortalecer o sistema imunológico. É como se você tirasse um peso das costas do organismo. Em vez de passar a madrugada digerindo, ele passa a madrugada se recuperando. Para quem está acima de 50 anos, esse tipo de escolha diária vale mais do que muita gente imagina. Não é algo que você vai sentir de um dia para o outro, mas com algumas semanas tomando uma sopa leve à noite, em vez de comida pesada, muitos relatam menos inchaço, menos azia, sono mais tranquilo e despertar com mais disposição. Por isso, antes de pensar em mandioquinha apenas como um purê gostoso, comece a olhar para ela como uma base de refeição que conversa com o seu corpo, respeita suas limitações e ajuda a reconstruir, dia após dia, a sua saúde. E no próximo tópico, você vai entender o que essa sopa pode fazer especificamente pelo seu coração e pela sua circulação. Sopa de mandioquinha para o coração e a circulação. Depois dos 50 anos, o coração vira um ponto de atenção central. A pressão começa a oscilar, o colesterol sobe, as pernas pesam, os exames pedem mais cuidado. Então, toda refeição que você faz precisa ser pensada como uma oportunidade de proteger, ou agredir, o seu sistema cardiovascular. A mandioquinha, quando usada em uma sopa leve, sem excesso de sal e gordura, pode ser uma aliada silenciosa do seu coração. Primeiro, porque ela é uma fonte de energia que não vem acompanhada de gordura saturada, como acontece com carnes gordas ou frituras. Isso por si só já reduz a carga sobre as artérias. Outro ponto é que a mandioquinha contém minerais importantes, como o potássio. O potássio é conhecido por ajudar a equilibrar a pressão arterial, porque ele briga com o sódio dentro do organismo, favorecendo a eliminação do excesso de sal pela urina. Para quem tem tendência à pressão alta, isso é extremamente relevante. Agora imagine essa cena: em vez de comer à noite um pão com embutido salgado, rico em sódio e gorduras ruins, você substitui por um prato de sopa de mandioquinha, com pouco sal, alguns legumes, um pouco de azeite. Você tirou o sal, tirou gordura ruim, e colocou potássio, fibras e leveza no lugar. Isso é cuidado com o coração na prática. Quando a alimentação é mais leve à noite, o coração também trabalha com menos esforço. O sangue circula com mais facilidade, a digestão não exige tanto fluxo sanguíneo concentrado no estômago e intestino, e o corpo consegue manter um equilíbrio melhor entre os sistemas. Outra vantagem é a saciedade. Uma sopa cremosa, feita com mandioquinha, ajuda a matar a vontade de beliscar coisas ruins depois do jantar. Aqueles snacks cheios de sal, gordura e açúcar que você come assistindo TV são, muitas vezes, mais perigosos para o seu coração do que o prato principal. A sopa pode reduzir essa compulsão. Ao longo do tempo, trocas inteligentes como essa ajudam a melhorar o perfil de colesterol, a reduzir o peso corporal e a diminuir o risco de inflamações nas paredes dos vasos sanguíneos. Não é mágica, é constância. Pequenas escolhas feitas todas as noites somam um grande resultado depois de meses e anos. É claro que a sopa de mandioquinha sozinha não substitui remédio para a pressão, nem cura problemas cardíacos instalados. Mas ela pode ser parte de um estilo de vida que favorece o equilíbrio da pressão, o controle de peso e a saúde das artérias. E quanto mais cedo você fizer essa troca, melhor. Se você já está sentindo que esse conteúdo está fazendo sentido para a sua saúde, aproveita e se reengaje aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que já passou dos 50 e vive reclamando de pressão alta ou cansaço nas pernas. Uma simples sopa pode ser o começo de uma grande mudança. No próximo tópico, nós vamos falar de algo que preocupa muita gente depois dos 50, dores nos joelhos, nas costas, nos ombros e a sensação de que o corpo está enferrujando.
E você vai ver como a sopa de mandioquinha pode ser ajustada para ajudar até seus ossos e articulações. Força nos ossos, músculos e articulações depois dos 50. Depois dos 50, os ossos vão ficando mais frágeis, a massa muscular diminui e as articulações começam a reclamar com mais frequência. Cada degrau parece mais alto, cada sacola de mercado parece mais pesada. E é aqui que muitas pessoas cometem um erro grave, jantam mal e depois dizem que é a idade. A verdade é que, nessa fase da vida, cada refeição precisa ser pensada como um tijolo de construção dos seus ossos e músculos. E, sim, uma sopa de mandioquinha bem preparada pode entrar nessa construção, principalmente quando você aprende a combiná-la com os ingredientes certos. A mandioquinha sozinha oferece energia para que seu corpo consiga realizar funções básicas e também sustentar atividades leves, como uma caminhada ou exercícios simples. Mas o grande segredo é transformar essa sopa em uma refeição que também contribua com proteína e minerais importantes para ossos e músculos. Você consegue fazer isso adicionando, por exemplo, um pouco de frango desfiado, lentilha, grão de bico ou mesmo pedacinhos de ovo cozido no final. Esses complementos trazem proteínas de boa qualidade para o prato, que são fundamentais para manter a massa muscular depois dos 50 anos. Quando você alimenta bem o músculo, ele responde melhor aos estímulos do dia a dia. Isso significa levantar da cama com menos dificuldade, subir escadas com mais segurança, ter menos risco de quedas. Tudo isso começa em pequenas decisões na cozinha, uma sopa leve, mais nutritiva, em vez de um jantar vazio em nutrientes. Além disso, a mandioquinha pode ser combinada com verduras ricas em cálcio e magnésio, como couve ou espinafre, que podem ser batidos junto no caldo da sopa. Esses minerais participam da saúde óssea e também da contração muscular, ajudando o corpo a funcionar de forma mais coordenada. O que muita gente não percebe é que comer bem à noite ajuda o corpo a usar a madrugada para reparar tecidos, inclusive musculares. Enquanto você dorme, seu corpo está trabalhando. Se você dá o combustível certo, ele reconstrói. Se você dá só alimentos ultraprocessados, ele luta para se defender. Para quem já sente dores constantes nas articulações, a sopa de mandioquinha também pode ser uma forma de reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, como frituras e embutidos, que pioram essas dores. Só essa troca já traz um alívio em médio prazo, principalmente quando associada à hidratação adequada e alguma movimentação diária. No próximo tópico, nós vamos entrar numa parte muito delicada e, ao mesmo tempo, muito importante: o intestino, a imunidade e a inflamação silenciosa que se instala no corpo com o passar dos anos. Você vai entender por que uma simples sopa no fim do dia pode se tornar uma aliada poderosa contra esse processo. Força nos ossos, músculos e articulações depois dos 50. Depois dos 50, os ossos vão ficando mais frágeis, a massa muscular diminui e as articulações começam a reclamar com mais frequência. Cada degrau parece mais alto, cada sacola de mercado parece mais pesada. E é aqui que muitas pessoas cometem um erro grave, jantam mal e depois dizem que é a idade. A verdade é que, nessa fase da vida, cada refeição precisa ser pensada como um tijolo de construção dos seus ossos e músculos. E, sim, uma sopa de mandioquinha bem preparada pode entrar nessa construção, principalmente quando você aprende a combiná-la com os ingredientes certos. A mandioquinha sozinha oferece energia para que seu corpo consiga realizar funções básicas e também sustentar atividades leves, como uma caminhada ou exercícios simples. Mas o grande segredo é transformar essa sopa em uma refeição que também contribua com proteína e minerais importantes para ossos e músculos. Você consegue fazer isso adicionando, por exemplo, um pouco de frango desfiado, lentilha, grão de bico ou mesmo pedacinhos de ovo cozido no final. Esses complementos trazem proteínas de boa qualidade para o prato, que são fundamentais para manter a massa muscular depois dos 50 anos. Quando você alimenta bem o músculo, ele responde melhor aos estímulos do dia a dia. Isso significa levantar da cama com menos dificuldade, subir escadas com mais segurança, ter menos risco de quedas. Tudo isso começa em pequenas decisões na cozinha, uma sopa leve, mais nutritiva, em vez de um jantar vazio em nutrientes. Além disso, a mandioquinha pode ser combinada com verduras ricas em cálcio e magnésio, como couve ou espinafre, que podem ser batidos junto no caldo da sopa.
Esses minerais participam da saúde óssea e também da contração muscular, ajudando o corpo a funcionar de forma mais coordenada. O que muita gente não percebe é que comer bem à noite ajuda o corpo a usar a madrugada para reparar tecidos, inclusive musculares. Enquanto você dorme, seu corpo está trabalhando. Se você dá o combustível certo, ele reconstrói. Se você dá só alimentos ultraprocessados, ele luta para se defender. Para quem já sente dores constantes nas articulações, a sopa de mandioquinha também pode ser uma forma de reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, como frituras e embutidos, que pioram essas dores. Só essa troca já traz um alívio em médio prazo, principalmente quando associada à hidratação adequada e alguma movimentação diária. No próximo tópico, nós vamos entrar numa parte muito delicada e, ao mesmo tempo, muito importante: o intestino, a imunidade e a inflamação silenciosa que se instala no corpo com o passar dos anos. Você vai entender por que uma simples sopa no fim do dia pode se tornar uma aliada poderosa contra esse processo. Como preparar a sopa perfeita para quem tem mais de 50 anos? Agora chegamos em uma das partes mais importantes. Não basta saber que a sopa de mandioquinha é boa. É preciso preparar do jeito certo. Uma sopa errada pode te deixar inchado, aumentar a pressão e ainda atrapalhar o sono. Já uma sopa bem feita pode ser quase uma terapia alimentar diária. O primeiro ponto é o sal. Depois dos 50, o sal em excesso é inimigo declarado da pressão arterial. Quando for preparar sua sopa de mandioquinha, use pouco sal e abuse das ervas naturais: alho, cebola, salsinha, cebolinha, louro, tomilho, cúrcuma. Elas dão sabor, aumentam o valor terapêutico da sopa e não prejudicam a pressão. O segundo ponto é a gordura. Evite fritar demais os temperos no óleo. Use, se possível, um fio de azeite ou uma pequena quantidade de óleo saudável só para selar os temperos. Lembre-se, o objetivo é uma sopa leve, não uma panela de gordura com caldo. Outro cuidado é com os acompanhamentos. Aquela sopa deliciosa, mas cheia de bacon, linguiça, creme de leite e queijos gordurosos vira uma bomba calórica e inflamatória, principalmente para quem já tem colesterol alto, gordura no fígado ou risco cardiovascular aumentado. Esses itens podem transformar um remédio em veneno. Em vez disso, pense em complementos inteligentes: um pouco de frango desfiado, carne magra bem cozida, lentilha, grão de bico, feijão branco. Esses alimentos aumentam a proteína da refeição e ajudam a manter a saciedade por mais tempo, sem pesar tanto no organismo. Incluir legumes coloridos também é uma ótima estratégia. Cenoura, abobrinha, chuchu, couve, espinafre podem entrar junto com a mandioquinha. Isso enriquece o prato com vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando a sopa um verdadeiro combo de nutrientes. Outra dica é tomar cuidado com o pão. Muitas pessoas tomam sopa pensando que estão comendo pouco, mas acompanham com muito pão, torrada, bolacha salgada. No final, a quantidade de carboidrato triplica. Se quiser acompanhar, opte por uma fatia pequena de pão integral ou, se possível, apenas a sopa mesmo. O horário também ajuda. Tomar essa sopa cerca de 2 a 3 horas antes de dormir dá tempo do corpo iniciar a digestão sem sobrecarregar completamente o sistema já na hora de deitar. Isso favorece um sono mais reparador e diminui o risco de refluxo. E um último detalhe: coma com calma. Sopa não é para ser engolida às pressas, em pé, na frente da pia. Sente-se, respire, agradeça pelo alimento, mastigue devagar, sinta o sabor. Isso também faz parte do processo de cura. No próximo tópico, eu vou te revelar o erro que estraga a sopa de mandioquinha de muita gente e a versão surpreendente que pode transformar esse prato em um verdadeiro ritual de cuidado diário para quem já passou dos 50 anos. O erro que estraga a sopa e a versão surpreendente para mudar sua noite. Chegamos no nosso clímax, o grande erro e o grande segredo da sopa de mandioquinha. O erro número 1, que estraga tudo para muita gente, é acreditar que se é sopa, então é sempre leve. Isso não é verdade. Tem sopa que pesa mais do que um prato de macarrão. Quando você coloca muito sal, creme de leite, queijos gordos, bacon, linguiça e ainda acompanha com bastante pão, você transforma a sopa em um prato inflamado, cheio de gordura saturada e sódio. Isso aumenta a pressão,
piora o inchaço, atrapalha o sono e ainda contribui para ganho de peso. A versão surpreendente da sopa, aquela que quase ninguém te conta, é a sopa pensada como um tratamento diário, um momento de cuidado com o corpo. Nessa versão, a mandioquinha é a base cremosa, mas os coadjuvantes são ingredientes que somam saúde, não que roubam. Você pode, por exemplo, preparar uma sopa onde metade da base é mandioquinha e a outra metade são legumes como cenoura e abóbora, batidos juntos. Isso cria um creme saboroso, docinho na medida certa, rico em antioxidantes, sem precisar colocar gordura em excesso para ter sabor. Outra surpresa é adicionar ervas com potencial anti-inflamatório, como cúrcuma com uma pitadinha de pimenta do reino, gengibre ou alho em quantidade generosa. Esses ingredientes ajudam o corpo a combater a inflamação silenciosa que aumenta com a idade. Você também pode transformar a sopa em um ritual noturno. Desligar a televisão por alguns minutos, sentar à mesa com calma, tomar a sopa devagar, sentindo o calor, agradecendo pela comida, conversando com quem mora com você. Isso parece simples, mas reduz o estresse, baixa o ritmo do corpo e prepara a mente para um sono melhor. O elemento surpresa aqui é entender que uma sopa de mandioquinha não é apenas mais um prato. Ela pode ser um ponto de virada na sua rotina. Em vez de tomar remédio para azia, remédio para dormir, remédio para dor de barriga toda noite, você começa a organizar seu corpo pela base, o alimento. É claro que, se você tem doenças já instaladas, precisa seguir as orientações do seu médico. Mas quando a alimentação caminha ao lado do tratamento, os resultados tendem a ser muito melhores. E a sopa de mandioquinha, preparada da forma certa, pode ser uma dessas aliadas diárias. Se essa visão mudou a forma como você enxerga esse prato simples, fica comigo só mais um pouquinho. Agora que você já entendeu o poder dessa sopa, eu quero te fazer um convite muito especial na nossa conclusão. Se quiser cuidar do seu futuro, comece pela sua próxima sopa. Se você chegou até aqui, é porque, lá no fundo, você sabe que precisa cuidar mais de você. A boa notícia é que não precisa ser com coisas caras, nem com dietas impossíveis. Às vezes, o que falta é justamente isso, uma decisão simples, como trocar o jantar pesado por uma sopa de mandioquinha bem feita. Hoje você descobriu que essa sopa pode ajudar seu coração a trabalhar com menos esforço, seus ossos e músculos a se manterem mais fortes, seu intestino a funcionar melhor e seu sono a ser mais reparador. Descobriu também que o segredo está nos detalhes: menos sal, menos gordura, mais legumes, mais calma na hora de comer. A partir de agora, toda vez que você olhar para uma mandioquinha na feira, lembre-se, ela não é só um ingrediente para um purê gostoso. Ela pode ser uma ferramenta de cuidado, um gesto de amor por você mesmo, especialmente se você já passou dos 50 anos. Eu quero te convidar a fazer um teste. Escolha 3 noites desta semana para trocar o jantar comum por uma sopa de mandioquinha preparada com carinho, do jeitinho que conversamos aqui. Observe como você dorme, como acorda, como se sente. O seu próprio corpo vai te dar a resposta. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o alimento como um aliado e não só como algo para matar a fome, eu te peço uma coisa muito importante agora: se inscreve no nosso canal LG Compras, porque aqui nós falamos de comida simples, da vida real, explicada com linguagem de médico, mas com coração de família. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias você pode aprender algo novo para cuidar da sua saúde, da sua energia e da sua longevidade usando o que você já tem na cozinha. E deixe o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas acima dos 50 anos. Se você conhece alguém, uma mãe, um pai, um tio, uma amiga, que vive reclamando de cansaço, dor, pressão alta ou intestino preso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez a mudança que ela tanto procura comece com uma simples sopa hoje à noite. Que Deus te abençoe, que você tenha noites mais leves, refeições mais conscientes e uma vida cada vez mais cheia de saúde. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal LG Compras. Não esquece, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho.